Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Hoje vamos explorar um tema muitas vezes negligenciado da saúde oral, as doenças das gengivas. Vamos saber como afetam a nossa saúde geral e também aqui falar de prevenção e tratamento. Temos uma conversa informativa, esclarecedora, sobre a importância do cuidado com as nossas gengivas para uma vida mais saudável. Depois, como é habitual, vamos ao encontro das suas dúvidas sobre este tema ou a especialidade de medicina dentária. Mais à frente falaremos sobre o estigma em torno da doença mental, de que forma afeta a procura por ajuda ou tratamento, como podemos trabalhar juntos para criar comunidades mais solidárias, construir pontes e não destruir barreiras. Portugal é o 6º país no total de 32 com níveis mais elevados de estigma associado à doença mental. Fique também connosco para esta conversa sobre a compreensão na jornada da saúde mental e depois, claro, também queremos ouvi-lo, a sua história, o seu caso, o seu episódio. Este espaço é feito para que aqui possa partilhar as suas ideias ou também esclarecer dúvidas e para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também tem a oportunidade de fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Programa de terça-feira no ar, seja muito bem-vindo. Arrancamos mais um espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Cá estamos de regresso para levar até si mais um programa consultório. Conhece bem este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Hoje começamos um bocadinho mais tarde, mas vamos até às 15h30 e contamos, claro, com a sua participação. 22-508-3297 é o número de telefone que deve marcar para aqui esclarecer todas as suas questões em direto, relacionadas então com psiquiatria, também medicina dentária. Pode também fazê-lo por escrito, enviando a sua informação, que inclui pergunta, caso, testemunho, a sua história também, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos então, no último bloco da edição de hoje, falar do estigma, muitas vezes associado à doença mental. Para já falamos de saúde oral. Em geral, falamos aqui, acima de tudo, das doenças das gengivas. É nosso convidado o Dr. Pedro Lopes Otão, médico-dentista no grupo Trofa Saúde Braga Sul, especialista em periodontologia e implantes pela Ordem dos Médicos Dentistas, docente e investigador na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a quem agradeço muito a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor. Obrigado. É um gosto poder contar consigo. Obrigado. E, de facto, começava por lhe perguntar se vamos aqui falar de um problema de saúde pública que começa muitas vezes com sintomas que ainda são desvalorizados pela população em geral. Muito bem. Antes de mais, eu quero agradecer o convite ao Porto Canal pela iniciativa e ao Grupo Trofa Saúde também por estar aqui a promover, ao fim e ao cabo, aquilo que acaba por ser a sensibilização e a literacia da própria população de temas que são pertinentes no nosso dia-a-dia clínico e que a população pode ser o primeiro elo de procura, de pesquisa, dificilmente pelo autodiagnóstico, isso será sempre difícil, mas claro, sinais de alerta que podem ver e comprovar e, portanto, procurar uma ajuda mais diferenciada. Respondendo aqui um bocadinho mais à questão, efetivamente, as doenças periodontais, que são usualmente conhecidas pela população geral como as doenças das gengivas, têm uma diversidade de condições que afetam não só dentes, mas também outras estruturas, como por exemplo os implantes. E aquilo que nós muitas vezes sabemos é que há uma prevalência muito grande destas doenças. São condições que, de acordo com a última publicação da Federação Europeia de Periodontologia, temos as formas severas de periodontite a afetar mais ou menos 1 em cada 6 adultos. Portanto, estamos a falar de uma condição altamente prevalente. Se falarmos das condições mais leves, essas estendem-se ainda mais nessa prevalência. Portanto, as doenças das gengivas dividem-se maioritariamente em 2 grandes grupos. As condições que afetam só a gengiva, que são mais conhecidas, ou a mais conhecida é a gengivite, que é uma doença inflamatória, portanto, por natureza. É caracterizada principalmente, um dos primeiros sinais que surge é a hemorragia, portanto, quando nós estamos a escovar os dentes, quando limpamos no meio dos dentes e percebemos que está a sangrar, é importante saber-se que muito provavelmente é por uma alteração que existe, não é por uma causa traumática associada, mas sim, portanto, uma doença de origem bacteriana que acaba por mostrar aqui uma componente inflamatória e que, quando não tratada,
em determinadas pessoas, que têm para isso ter uma predisposição genética e alguns fatores de risco a potenciar essa progressão, a possibilidade de evoluir para uma outra condição. Condição essa um bocadinho mais severa, de outro tipo de tratamento, que é a periodontite, que antigamente as pessoas conheciam mais por piorreia, este era o termo mais conhecido no senso comum. É uma doença essa que o próprio tratamento é mais difícil, é mais diferenciado. Essa doença não afeta só as gengivas, afeta também outras estruturas que suportam os dentes, nomeadamente o osso de suporte ao próprio dente. É importante saber-se que são doenças, a gengivite, por natureza, consegue ser controlada e, digamos, entre aspas, curada. Porquê? Porque é uma doença de origem comportamental. Quando nós não escovamos os dentes das formas adequadas, quando não limpamos no meio dos dentes ou entre os dentes de forma adequada, o nosso corpo reage. É uma resposta a uma agressão bacteriana, que é feita através de um mecanismo inflamatório. A periodontite é um mecanismo já mais agressivo, mais severo desta própria condição, em que vamos ter outros mecanismos do próprio corpo a responder e a tentar fugir daquela agressão. E para fugir daquela agressão, o corpo acaba por começar a tirar o osso que serve de suporte ao próprio dente. E depois começamos a ter a percepção de outros sinais. Para além da hemorragia, começamos a ter a sensação de que os dentes ficam mais alongados, algo que não aparecia na nossa boca. Nós percebemos que existe ali uma alteração. Claro. Começamos a perceber a existência de espaços escuros entre os dentes. Começamos a entender nas fases mais avançadas a presença de mobilidade e o inevitável, quando não controlada esta progressão da doença, é a perda de dente, portanto, e consecutivamente a perda da função mastigatória, a perda de alguma capacidade fonética, de alguma capacidade também de estética, que também é importante. E, infelizmente, as pessoas só procuram ajuda nessa altura. Se procurassem antes, quando surge este sinal de alerta, que é o sangramento quando se escova os dentes, poderia-se prevenir? Claro que sim. Isso é a periodontite. No mundo ideal, portanto, no mundo ideal nós gostaríamos, enquanto especialistas, creio eu todos, isto é algo que acho que será comum, de encontrarmos a doença no sentido, na forma mais precoce, porque isso é o que nos garante um tratamento mais simples, no entanto, com uma taxa de sucesso e de controle mais significativa e que nos permite aumentar aqui a qualidade de vida do próprio doente, a qualidade da manutenção da estrutura dentária ou da estrutura de suporte ao dente o mais conservada possível. Portanto, quanto mais precoce for diagnosticado, melhor será os resultados a médio e longo prazo. Sabemos também que há alguma negligência naquilo que é a nossa própria percepção e a desvalorização destes problemas. E isso eu acho que é um papel que cabe também ao médico dentista, e não só aos especialistas, mas ao médico dentista, alertar o paciente, o doente, para que esteja sensibilizado para este tipo de situações e aí também é da nossa função e do nosso interesse, enquanto aqueles que nos dedicamos exclusivamente a esta área da medicina dentária, de sensibilizar os nossos próprios colegas. E para isso até o nosso colégio de especialidade e a Ordem dos Médicos Dentistas tem procurado um papel um pouco mais ativo nos últimos anos, no sentido de sensibilizar. Até a um certo ponto a ideia era sensibilizar a classe de médicos dentistas. Hoje em dia procuramos não só sensibilizar os médicos dentistas, que são o foco obviamente destas ações, mas também a população geral para estar atenta e estar à procura de sinais, porque estas doenças são silenciosas. E isso é difícil às vezes nós estarmos a conversar com um doente que tem esta condição e explicar-lhe que muito provavelmente pode até perder a dentição sem que nunca tenha dor associada, porque ainda temos muito hábito de procurar o nosso médico dentista quando temos dor. Só quando temos dor, Isso é realmente um problema. E, portanto, e só procurar o médico dentista nessa fase muitas vezes limita aquilo que são os nossos tratamentos. Nós temos diversos tipos de tratamentos para o controle das doenças orais e, em especial, aqui falando das doenças das gengivas. Normalmente começamos sempre por uma fase de controle sistémico do doente. Esta é a fase inicial de tratamento, em que procuramos perceber o enquadramento da saúde do nosso doente, se é um paciente diabético, se é diabético, se está controlado ou não, hipertenso e outras comorbilidades que possa eventualmente ter. Numa fase seguinte, a percebermos esse controle daquilo que é a saúde geral e dos fatores de risco, como por exemplo o tabaco, que é um fator de risco comprovado para estas doenças, é o principal fator de risco.
depois de haver aqui um controle, uma sensibilização para este efeito do próprio doente, é que passamos para as fases mais ativas de tratamento. Começamos aí com a correta instrução do próprio doente de como é que ele pode controlar os processos inflamatórios na boca, ou seja, ensinamos o doente as formas adequadas para ele escovar, são formas específicas que não devem ser generalizadas, mas têm que ser vistas caso a caso, paciente a paciente. Ensinamos o doente a limpar entre os dentes de uma forma mais apropriada. A utilização do fio dentário, por exemplo, é fundamental? Depende. Normalmente nós associamos os métodos de higiene interdentárias a cada situação específica. Portanto, quando há condições locais ou seja, se temos a estrutura entre dentes muito bem mantida, se temos uma conservação daquilo que é a saúde periodontal do que está à volta do dente, o fio dentário pode efetivamente ser uma alternativa, desde que bem utilizado, para fazermos a manutenção dessa saúde. O problema é que muitas vezes, quando o doente chega à nossa consulta de especialidade, já não vem nesses pontos de situação, já vem com situações inflamatórias mais ativas, com a estrutura à volta dos dentes menos conservada ou mais destruída, e somos obrigados à utilização de outro tipo de métodos. Normalmente, aquilo que nós usamos hoje em dia são os escovilhões interdentários, são a nossa opção na maior parte dos casos. Aquilo que a ciência nos mostra é que, efetivamente, eles são mais eficazes naquilo que é o controlo da placa bacteriana, que é a causa das doenças inflamatórias. Portanto, a destartarização é uma forma de prevenção da gengivite Muito boa pergunta. Da evolução da periodontite. Muito boa pergunta. A destartarização é, por natureza, um ato clínico que nos ajuda naquilo que é a remoção da placa bacteriana, é verdade. Contudo, aquilo que nós estamos habituados é que o nosso doente vai fazer uma destartarização a cada 6 meses e acha que isso é muito. Então, já vou 2 vezes por ano ao dentista, isto é excelente. Não é verdade. Nós, se percebermos, se olharmos para um ano tem 365 dias. Se naqueles 2 dias que o doente vai fazer a destartarização, ok, naqueles 2 dias está controlado periodontalmente, mas ele é responsável por limpar os outros 363 dias do ano. Portanto, é impossível nós termos saúde periodontal só com 2 destartarizações por ano. É preciso mudarmos os comportamentos da população, sensibilizarmos, e depois de termos a população calibrada neste sentido, aí sim, se calhar, podemos chegar a um ponto de só vermos o nosso doente 6 em 6 meses. Ou até de ano em ano, depende de cada situação, depende do controle que o doente é capaz de fazer, dos marcadores e daquilo que é a causa inflamatória e do risco do próprio doente, porque isso também é sempre gerido. Nós estamos muito habituados ao que disse muito bem da destartarização e de associarmos isto aos 6 em 6 meses. Não deve ser generalizado desta forma. Porquê? Porque nós somos todos diferentes e temos fatores de risco diferentes. E esses fatores de risco devem ser contabilizados para nós acertarmos esses intervalos das consultas de manutenção, digamos assim, que é associada muitas vezes já à destartarização. Sendo que, naquilo que será um pouco mais também a minha opinião, a destartarização se calhar é o passo menos importante da consulta de manutenção. Portanto, chegar e fazer a destartarização e o doente ir embora, não considero que seja, não é nesse tipo de prática que me revejo e, portanto, procuramos sempre perceber como é que está o controle inflamatório, que isso sim é efetivamente importante, perceber como é que está o controlo da placa bacteriana, que é o fator que causa as doenças periodontais, ou das mais conhecidas, pelo menos, porque há muitas doenças periodontais. As mais conhecidas são a gengivite e a periodontite, de causa bacteriana. E depois de percebermos que o doente tem esses fatores controlados, aí sim temos a fase da instrumentação, que nós associamos muito à destartarização. Depois é perceber em conjunto com o doente o intervalo correto e explicar porque é que nós estamos a fazer aquele intervalo de consultas. Claro. Não é? Acho que nós temos, acima de tudo, na nossa especialidade, de ter um doente informado e de ter um doente que perceba o porquê de ter a necessidade de ser visto de 3 em 3 meses. Pode ser justificado isso. Obviamente estamos a falar de doentes controlados. E aquilo que eu acho que também é importante nós falarmos é da fase preventiva. Eu acho que é cada vez mais importante e é do nosso interesse geral que o doente esteja numa fase mais ativa preventivamente do que propriamente interceptiva, do ponto de vista de tratamento. E nesse sentido, os nossos colegas médicos dentistas têm que ter um papel muito ativo e muito atento, porque as doenças das gengivas facilmente podem passar por diagnosticar. Nós precisamos de determinados exames clínicos que são complementados com exames radiográficos
para percebermos o estado de saúde periodontal do nosso próprio doente. E há outros fatores que podem influenciar o aparecimento da gengivite, por exemplo, o Sr. Doutor, para além do fator tabaco, que aqui Sim. é muito importante, mas um sistema imunitário mais debilitado, outras doenças que possam também fazer parte daquela pessoa, podem também envolver o aparecimento destas doenças? A forma mais frequente é de origem bacteriana. É placa bacteriana, ou seja, é a nossa forma incorreta de tratar as nossas gengivas, de tratar a estrutura que está à volta dos nossos dentes, a nossa forma de escovar e a nossa forma de limpar o meio dos dentes. Mas há outras condições, efetivamente. Há condições, inclusive, de origem viral, por exemplo, que podem se tornar numa gengivite. São situações mais raras, mais particulares. No entanto, essas condições também existem. Portanto, não são dessas normalmente... As que mais aparecem. As que mais aparecem, exatamente. A grande generalidade da população não passa por aí. Um ponto que também é importante e que estava aqui no seguimento do raciocínio, na forma preventiva da doença, é que nós, infelizmente, apanhamos muitas vezes os doentes em fases avançadas. Como falou, nas fases que o próprio doente já tem a percepção de que o dente abana, de que o dente está mais alongado, está mais comprido. E isso são sempre situações clínicas mais desafiadoras. E facilmente, muitas vezes, são questões que temos que gerir em conjunto com o paciente. Porquê? Porque os próprios tratamentos não vão melhorar, do ponto de vista estético, a situação, não vão melhorar, muitas vezes, do ponto de vista funcional. Aquilo que nós estamos a falar são tratamentos de saúde, por natureza. Por exemplo, se houver perda dentária, faz sentido colocar implantes dentários mesmo com a presença da periodontite? Nem pensar. Isso é inviável, portanto, isso não pode... Portanto, o implante, por natureza, é um procedimento cirúrgico, ou a cirurgia de implantes é um procedimento que visa a reabilitação e só deve existir, naquele caso em específico, quando existe de antemão um controlo da inflamação, um controlo da doença do doente. E é naquilo que é a nossa prática e que vemos no dia-a-dia, são poucos os casos que nos chegam para implantes e que nós não temos tratamentos para fazer primeiro. Portanto, sejam tratamentos conservadores, como as restaurações das próprias cáries, como sejam os tratamentos periodontais das doenças das gengivas, seja nas formas mais iniciais ou nas formas mais avançadas. E só depois de termos a saúde restabelecida na boca do doente é que podemos perceber se aquele doente é candidato a implantes, porque até pode não ser candidato a implantes. Vamos imaginar um fumador pesado. Um fumador pesado pode não ser um bom candidato a uma cirurgia de implantes. Claro. Percebe? Porque o fator de risco que ele tem pode ser um fator que nos vai condicionar o nosso sucesso a longo prazo. E nós queremos oferecer um tratamento ao nosso doente que seja duradouro e que vá reabilitar do ponto de vista funcional e do ponto de vista estético também, mas que dure, que perdure no tempo. Não nos interessa termos um resultado a curto prazo. Interessa-nos e, portanto, isso é uma gestão que nós temos que fazer de acordo com o próprio doente. E temos, obviamente, diretrizes e guidelines que nos orientam e que nos ditam aquilo que devemos e que não devemos fazer e depois cabe ao nosso senso clínico e perceber o que está indicado e o que não está indicado. Porquê? Porque os próprios implantes também podem sofrer doenças das gengivas, que nos implantes nós não chamamos doenças periodontais, chamamos doenças peri-implantares. Aquilo que nós temos associado de uma situação e da outra, naquilo que é a gengivite, a mais semelhante, digamos assim, que existe nos implantes, nós chamamos de mucosite. Porque nos dentes nós temos gengiva, nos implantes nós temos mucosa. Então, se há uma inflamação na mucosa, é uma mucosite. E é de fácil controle também? A mucosite é uma condição que é de controle relativamente fácil, que tem maioritariamente a ver com os hábitos de higiene oral do próprio paciente e que é resolvida com a adequação desses métodos de higiene oral. O problema é que são doenças, uma vez mais, como estamos a falar, silenciosas e que facilmente progridem. Porquê? Porque quer queiramos, quer não, os implantes são uma estrutura que, embora seja uma opção de tratamento excelente, não é uma estrutura nossa. E, portanto, há determinados mecanismos das próprias doenças que não conseguem responder da mesma forma que nos dentes. E facilmente, ou há mais probabilidade de uma condição de inflamação na mucosa passar a uma condição mais severa, que nos dentes nós chamamos periodontite, nos implantes nós chamamos peri-implantite. E essa condição, sim, é de difícil tratamento. Temos taxas de sucesso no controle dessas condições mais reduzidas, é mais difícil clinicamente fazer esse controle, é mais difícil para o próprio doente controlar essa condição. E, portanto, daí a nossa
o nosso interesse e a dar importância máxima a um controle de saúde prévio à colocação de implantes para depois não corrermos esse risco. Porque nós preferimos sempre resolver complicações à volta de dentes do que à volta de implantes. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença neste programa. Muito obrigada pela explicação deste tema. E agora vamos então saber que dúvidas ainda têm os nossos telespectadores relacionadas então com doenças das gengivas, ou também já sabe que pode alargar as suas questões à especialidade de medicina dentária. Para isso, para participar aqui em direto, só tem de colocar a sua questão através do número de telefone 22-508-3297, garantir a sua inscrição, ou também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a alguns minutos e contamos consigo com a sua participação. Até já.